Boa noite a todos. Em nome do Laboratório SEIB e da SBACVDF, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional Distrito Federal, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Gostaria de apresentar o nosso palestrante da noite, o Dr. Felipe Magalhães, que é hematologista do grupo SEIB e doutor em Ciências Médicas. Para moderar a aula, nós teremos a participação do Dr. Alcides José Araújo Ribeiro, cirurgião vascular e preceptor da Residência Médica de Cirurgia Vascular do Hospital de Base, e o Dr. Henrique Marconi Pignatti, um grande amigo, infectologista do Hospital de Base do Distrito Federal. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito atual, né? O papel do dedímero e exames laboratoriais na coagulopatia da COVID-19. Nós preparamos esse conteúdo com o intuito de conscientizar sobre a indicação, né, de anticoagulantes e a interpretação do dímero D em pacientes com COVID-19. Vocês que nos assistem poderão participar e interagir ativamente no nosso webinar com envio de suas perguntas através do botão Q&A, né? Question and Answers, que está localizado na barra inferior do Zoom. No final da apresentação e da discussão dos moderadores, nós vamos abrir para as perguntas da plateia e vamos procurar responder o máximo de perguntas possível. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Felipe Magalhães para proferir a sua palestra. Muito obrigado, Dr. Leonardo. Boa noite a todos. Eu agradeço ao SEIB e à Sociedade de Cirurgia Vascular pela oportunidade de apresentar essa aula para vocês e conversar um pouco sobre algo que passou a fazer parte do nosso dia a dia e a gente teve que aprender a trabalhar com ele, né? A COVID e o dedímero. E a coagulopatia relacionada ao dedímero. Assim, de um momento para outro, a gente teve um aumento significativo na quantidade de exames de dedímero e pessoas que não estavam acostumadas a ver esse tipo de exame tendo que saber interpretá-lo. Então, o objetivo dessa conversa de hoje é mais para tentar esclarecer um pouco o que é o dedímero, o papel dele nessa doença e como interpretar e os cuidados que nós temos que ter com esse exame que não foi feito para o que está sendo utilizado hoje. Apesar de assim, nada foi feito para a COVID, né? Assim, rapidamente sobre o vírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus que, como todo mundo sabe, iniciou em setembro, outubro do ano passado, de 2019. É um vírus da família Coronaviridae. É um vírus envelopado que tem sua matéria genética uma fita única de RNA e ele faz a infecção celular dele, ele entra na célula mediado pelo receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Esse receptor está presente nos pneumócitos, principalmente nos pneumócitos tipo 2, que por si estão ligados à rede vascular do pulmão. Está presente também na parede endotelial, no miocárdio, nas células glomerulares, então, e no trato gastrointestinal. Esse vírus infecta todas as células desses órgãos e causa sintomas que já são conhecidos também, né? Sintomas respiratórios, alguns sintomas neurológicos, pode apresentar diarreia também, e no nosso foco hoje, a trombose. Tá? Como que ocorre essa infecção? A proteína da superfície viral, ela se liga ao receptor da enzima conversora da ECA2, né? Vou chamar de ECA, fica mais fácil, e causa e entra na célula. Ao entrar na célula, se replica
e sai da célula também para fazer a viremia, e causa distúrbios metabólicos intracelulares, como, por exemplo, distúrbios da relação entre ECA1 e ECA2, que podem acabar por causar a apoptose. E aumento e a apoptose leva a aumento de interleucinas. Isso ocorre principalmente nos pulmões, no coração, no intestino delgado e nas células glomerulares renais, o que traz a sintomatologia da doença. E entrando na coagulopatia, a coagulopatia se inicia no pulmão, né? Então, o processo inflamatório alveolar difuso que o vírus provoca, ao infectar os pneumócitos e macrófago e neutrófilos que estão lá no alvéolo, faz com que tenha uma coagulopatia intravascular da microvasculatura pulmonar, né? Isso faz com que forme microtrombos na circulação pulmonar. E, inclusive, uma das características da embolia pulmonar da COVID é que essa embolia pulmonar costuma ser mais periférica do que as embolias pulmonares de outras etiologias, né? Essa, mais ou menos, é a fisiopatogênese da coagulopatia na microcirculação, mas na macrocirculação também ocorre essa coagulopatia e ocorre porque a viremia associada à lesão endotelial e a presença de citocinas pró-inflamatórias circulantes, elas levam a um aumento da expressão de fatores de coagulação, né? Como, por exemplo, fator tecidual, aumento do fator de von Willebrand, fator 8, fibrinogênio, além disso, uma disfunção endotelial pela infecção direta do vírus nas células endoteliais. Isso leva a uma ativação plaquetária, que também causa o aumento da formação de NETs. NETs são redes que os neutrófilos circulantes, redes de nucleotídeos, de DNA principalmente, que os neutrófilos jogam na circulação periférica ou circulação central, jogam no vaso, que acabam prendendo outras células circulantes, acabam prendendo macrófagos, outros neutrófilos, hemácias, plaquetas, e isso ajuda na formação do trombo. Tentando resumir tudo isso que acontece na circulação, a cascata inflamatória e a infecção direta do vírus leva ao aumento da formação de NETs, aumento dos fatores pró-coagulantes, né? E formação de fibrinogênio e do trombo. A coagulopatia associada ao COVID é uma doença imunotrombótica, né, de desregulação da cascata inflamatória. Então, isso há um aumento da fibrina, aumenta o nível de dedímero, tem a coagulação intravascular disseminada, fibrinólise, que ocorre principalmente em pacientes já mais graves. Então, os pacientes no início do quadro, eles não têm coagulação intravascular disseminada. Isso aparece principalmente quando o paciente já está em estado mais crítico. Isso tudo leva à formação do trombo na microcirculação, principalmente microcirculação pulmonar, e na macrocirculação. Então, assim, a coagulopatia da COVID é um exemplo clássico da tríade de Vishon. Essa tríade, que é a tríade que descreve os fatores de risco para trombose, formada por lesão endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade, a coagulopatia da COVID tem a endotelite, né, a infecção direta com vírus nas células endoteliais, então tem a lesão endotelial,
Tem um aumento de fatores de coagulação, incluído os NETs de DNA provocado pelos granulócitos, aumento do fator de von Willebrand, aumento do fator 11 e a formação de fibrina, além da ativação plaquetária e seu estado de hipercoagulabilidade, e a estase venosa, que é causada pela alteração do fluxo sanguíneo. A coagulopatia da COVID tem esse outro nome mais bonito e científico, né? Que é a alteração hemostática associada à COVID-19, que a sigla em inglês é CARA. Ele é caracterizado por um estado de coagulabilidade. Ainda não se tem critérios diagnósticos para dizer se o paciente está mesmo em coagulopatia ou não. E nem se conhece, infelizmente, ainda fatores desencadeantes. A gente não sabe o que tem paciente que desenvolve e tem paciente que não desenvolve, assim como ainda não se sabe muita coisa nessa doença. Laboratorialmente, ele é caracterizado por um aumento de dedímero. Os estudos variam de incidência, da metodologia dos estudos varia muito e a população também, mas assim, pacientes graves, de 7,6% a 30% desses pacientes graves apresentam trombose e em torno de 7% dos pacientes que internam também apresentam trombose. Agora, o diagnóstico diferencial da coagulopatia da COVID vai entre microangiopatia e CVD. E como que ele é feito laboratorialmente, né? Além do quadro clínico, porque essas outras condições também podem aparecer em pacientes que estão com algum tipo de infecção. Assim, a coagulopatia da COVID, ela costuma ter um aumento de TP, assim como a CVD, e de TTPA. Já na microangiopatia, não. A coagulopatia da COVID, inicialmente, tem um aumento de fibrinogênio. Já na CVD, há consumo de fibrinogênio, então a dosagem dele é mais baixa. Na microangiopatia, não há nenhuma modificação disso. Tanto a coagulopatia da COVID quanto a coagulação intravascular disseminada, elas têm aumento de fatores de degradação de fibrinogênio, né? Então, o dedímero e os fatores de degradação de fibrinogênio, eles estão aumentados nos dois casos, sendo que na coagulopatia da COVID, esse aumento é mais significativo. Na CVD e na microangiopatia, há consumo de plaquetas. Já na coagulopatia da COVID, a contagem de plaquetas não costuma alterar muito. Quando baixa, fica geralmente em torno de 100 a 150 mil. Então, não tem alteração significativa. A visualização do sangue periférico é importante, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial da microangiopatia. Tanto na coagulopatia da COVID quanto na CVD, há aumento de fatores de von Willebrand também. O Adams T13 é importante para a confirmação de diagnóstico de microangiopatia, então na coagulopatia da COVID ele não altera. A estrombina costuma ser aumentada na coagulopatia da COVID e normal nos outros dois. O anticorpo anticardiolipina e o anticoagulante lúpico, que está aqui na tabela, costumam ser positivos na coagulopatia da COVID, além de um aumento da proteína C também. Existe uma proposta de classificação, que assim, não é uma coisa ainda efetiva, né, que realmente deve ser classificado desse jeito, mas existe uma proposta de classificação dessa coagulopatia em estágio 1, 2 e 3, tendo os pulmões como o centro da coagulopatia, e o diagnóstico do estágio, a classificação do estágio é feito de acordo com alterações laboratoriais. Então, assim, o aumento de dedímero, dependendo do estágio, o dedímero está maior, no estágio 3, que é o mais avançado, tem um aumento mais de 6 vezes do dedímero. No estágio 6 já começa a ter CVD também, então tem uma diminuição da contagem de plaquetas. O TTPA começa a alterar no estágio 2.
fibrinogênio é aumentado no estágio 1 e 2, mas no estágio 3, ele, como já tem essa IVD associada, ele já é mais reduzido. Tem o estado inflamatório. No estágio 1 ele é local, no estágio 2 ele é sistêmico, e no estágio 3 tem o estado de hiperinflamação. A CVD, como eu falei anteriormente, ele está presente somente no estágio 3. Desculpa. E a atividade do plasminogênio está aumentada no estágio 1, está levemente aumentado no estágio 2, já no estágio 3 ele reduz. Então, assim, quanto maior a evolução, maior o estágio, há um aumento do risco de sangramento, né? O paciente começa a ter a CVD associada à coagulopatia e aumento do risco de morte. A cascata da coagulação, que assusta muita gente, eu não vou entrar em detalhes nela agora, né? Porque senão todo mundo ia dormir. Mas só para ter uma ideia do que acontece na coagulopatia da COVID. Então, há a formação, a ativação da cascata de coagulação, a ativação dos fatores de coagulação, até chegar à formação da fibrina, a partir da protrombina, da trombina, do fibrinogênio. E a fibrina, ela é responsável pela estabilização do trombo. Sim. E como que é essa fibrina, né? A fibrina ela é formada por uns fatores, resumidamente, fator D e fator E, que a partir do fibrinogênio, com a ajuda da trombina, eles formam os polímeros que são estabilizados com a junção de vários fatores D e E. Tá? E quando não há mais necessidade do trombo e que esse trombo esteja estável, essa fibrina começa a ser degradada. E é isso que a gente vê com a quantificação do D-dímero. Né? O que é o D-dímero? Durante a degradação da fibrina, esses fatores e esses polímeros vão sendo divididos, vão sendo separados, principalmente pela plasmina, e a formação da separação do fragmento E e o fragmento D, e esse fragmento D é justamente o que a gente procura no exame, que é o D-dímero. Então, eu coloquei explicar para a gente saber o que a gente mede nesse exame que tá tão em voga hoje em dia. Né? Só que o D-dímero não é um exame 100% confiável, praticamente nenhum mas não é um exame que é isento de interferências. Né? Ele é um exame muito sensível a qualquer alteração pré-analítica. Assim, os laboratórios, que eu falo em geral, eles geralmente tentam controlar o máximo possível as questões pré-analíticas para evitar que tenha alguma interferência analítica que não se consegue identificar. Mas isso, infelizmente, nem sempre é possível. Então, assim, a alteração da técnica de coleta, dependente de como esse material é coletado, pode interferir no resultado do D-dímero. Condições da amostra, se ela tem hemólise, se ela tem microcoágulos, que é o mais comum com hemólise, a gente consegue ver, mas não é comum de existir microcoágulos na amostra, a gente não conseguia enxergar isso dá alteração no resultado do exame. Condições de transporte, para vocês terem ideia, esse material é tão sensível que ele não pode ser transportado deitado, então assim, tem que ser transportado em pé, não pode mexer muito, tem que ser transportado a temperatura ambiente, então se fugir alguma coisa disso, pode já dar alteração no resultado do paciente. E condições do próprio paciente, se o paciente está num estado inflamatório por qualquer tipo de infecção, já pode aumentar, já aumenta o D-dímero, o aumento da idade, gestação também aumenta o D-dímero. E hoje nós sabemos que existem outros fatores associados à COVID, já vou explicar mais detalhes, mas que ninguém sabe o que é. Quais são, o que é ou quais são os fatores que também interferem no resultado de D-dímero. Tá? Outro problema é a falta de padronização. Dou um exemplo, o D-dímero tem valores de corte completamente diferentes, assim, dependendo da unidade de medida, então pode de 0,5 a 500.
Ele pode ser, tem várias unidades de medida, então pode ser miligramas por litro, microgramas por ml, nanogramas por ml, que é o nosso aqui. Só que, além disso, ele pode ser em referência ao peso molecular do dímero, então DDU, ou referente ao peso molecular do fibrinogênio, que é o FeU. E, nesse caso, um é o dobro do outro. Então, tem que tomar cuidado quando se vai comparar exames de laboratórios diferentes, até nesse detalhe da unidade, porque pode dar 500 em um e 1000 no outro, e os dois querendo dizer a mesma coisa. Também há vários fabricantes diferentes, metodologias diferentes. Então, é um exame que não tem uma padronização e não pode ser interpretado de uma maneira só, em diferentes locais. Outro problema significativo do dedímero é isso. Assim, no ano passado teve um aumento extraordinário de demanda. Assim, em 2020, nós fizemos aproximadamente 1.500% a mais de dedímero do que em 2019. É um número muito grande. E quando tem esse tipo de aumento, começam a surgir problemas da própria metodologia que ou não existiam antes ou existiam e a gente não conseguia identificar porque a frequência era muito menor. Então, contar um pouco da história que nós passamos aqui, principalmente no final do ano passado, começaram a ter questionamentos dos resultados de dedímero que não tinham correlação clínica. E todos os controles, os mecanismos que os laboratórios em geral têm para ter certeza que seus resultados estão corretos, são confiáveis, a fase analítica deles está certa, todos esses fatores foram vistos e revistos várias vezes e os resultados estavam teoricamente tudo correto. Até que a gente continuou tendo alguns questionamentos, continuou conversando com o nosso fornecedor e resolvemos testar, ver se a gente conseguia ver, buscar para se conseguia ver alguma coisa que pudesse interferir nesses resultados. Então, assim, nós comparamos dois métodos, os dois do mesmo fornecedor. Nós usamos 403 amostras e usamos o ponto de corte aleatório de 1000. Por que 1000? Porque é onde se vê que o paciente, um dos fatores de gravidade quando o dedímero está acima de 1000. Nós usamos o ponto de corte de 1000 e testamos essa amostra em imunofixação látex e em quimiluminescência, essas amostras. Né? Então, das 403 amostras, esses testes em imunofixação em látex, o menor foi 1000, que foi o ponto de corte que a gente utilizou, e o maior foi 18.000. Em quimiluminescência, o maior foi 91. Então, assim, esse 91 é alguma amostra que em látex ela tinha dado mais que 1000. E o maior em quimiluminescência foi 17.000. Continuando assim, esses resultados, então, dessas 403 amostras, maior que 1000 por imunofixação látex, 23, 5,7%, tinham valores normais em quimiluminescência. 69 delas tinham o dedímero menor que 1000, mas assim, não mudaria a interpretação clínica do resultado. E a maior diferença entre uma metodologia e outra foi de 13.375. É uma diferença muito significativa. Só que, assim, para nossa surpresa, não foi um achado que tinha um padrão. Então, praticamente metade dessas amostras, o resultado da quimiluminescência, que estava menor do que o resultado do látex. E a maior diferença deles foi de 8.182. A maior diferença é quando a quimiluminescência era maior. Quando a gente coloca isso aqui em gráfico, dá para ver que a maior parte dos resultados, você entender, quando está aqui para baixo do gráfico, é que a quimiluminescência foi maior. Quando está para cima do gráfico, é que o
látex, imunofixação em látex, teve um resultado maior. Se a maior parte teve um resultado muito parecido e dentro do que estatisticamente é considerado adequado de diferença entre métodos, mas muitas delas, os resultados foram diferentes, tanto para a quimiluminescência quanto para o látex. E a partir daí, nós desenvolvemos uma outra estratégia para a confirmação desses resultados e para que nossos pacientes tivessem uma segurança maior nos resultados que eles recebessem. Então, a metodologia inicial nossa é a imunofixação em látex, por diversos motivos. Os resultados que dá menor do que 1000 na imunofixação em látex, ele é liberado sem nenhum tipo de confirmação. O resultado que é maior que 1000 na imunofixação em látex, 1000 nanogramas por ml FAO, ele é confirmado por quimiluminescência. E o resultado liberado é o resultado menor dos dois. A partir desse momento e de uma nota explicativa que nós resolvemos colocar no nosso laudo, felizmente, aparentemente, não houve mais questionamento e não houve mais nenhum tipo de problema com os resultados, com a interpretação dos resultados dos pacientes. Agora sim, voltando para a clínica, né, saindo um pouco dessa parte laboratorial, quando que eu avalio o dedímero em paciente com diagnóstico de COVID-19? É praticamente consenso em todas nas sociedades que no primeiro atendimento, independente se esse atendimento é ambulatorial ou de emergência, deve ser avaliado o dedímero. Em pacientes ambulatoriais, aparentemente isso não se deve repetir, a não ser que tenha uma mudança do quadro. Em pacientes hospitalizados também é variável, depende de como o paciente evolui clinicamente. O dedímero acima de 1000 nanogramas por ml FAO é um fator prognóstico e, segundo a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, quando há um aumento de dedímero com aumento da protrombina, do TAP, né? Redução da contagem de plaquetas e redução do tipo fibrinogenio, independente da clínica, esse paciente deve ser internado. Mas também, se for ver como esse paciente deve estar clinicamente, se ele já tem uma redução de fibrinogênio e redução de plaqueta, é um paciente que já deve estar entrando em CIVD. Então, esse realmente é um paciente que deve estar já em estado mais grave. E como que se deve tratar esses pacientes? Então, isso, como muita coisa em COVID ainda, não tem muitos exames, desculpa, não tem muitos trabalhos grandes, randomizados, que testem todas as hipóteses. Então, a gente partiu aqui para as diretrizes, para avaliar as diretrizes e o que elas falam, o que elas sugerem, isso de diversas sociedades. Então, juntei aqui uma brasileira, com amarelo, que é da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, junto da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, uma da Sociedade Americana de Hematologia, aqui é do Colégio Americano de Medicina do Tórax, um fórum de anticoagulação, Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e Colégio Americano de Cardiologia. Assim, é unânime em todos eles que os pacientes hospitalizados devem receber profilaxia. Então, isso não tem questionamento. O Colégio Americano de Cardiologia também sugere que em pacientes ambulatoriais que têm um alto risco para TVP, para trombose, esses pacientes também recebam profilaxia. A dose da profilaxia, segundo a maior parte delas, deve ser a dose habitual de profilaxia para qualquer outro paciente que tenha indicação de profilaxia, né, de anticoagulação profilática. O fórum ele sugere que para pacientes graves essa dose seja intermediária entre a dose profilática e a dose terapêutica. Isso tudo para paciente que não teve trombose, tá? Óbvio. O prolongamento da profilaxia depois da hospitalização,
que esse prolongamento geralmente é entre 14 e 30 dias, ele é sugerido por praticamente todas as sociedades exclusivamente, eu vou repetir assim, apenas em pacientes de grupos de alto risco para trombose. Não são todos os pacientes que têm alta hospitalar que devem continuar, segundo essas diretrizes, com a profilaxia. O paciente que era previamente rígido, que sai deambulando normalmente, que não tem nenhum outro fator de risco para a trombose, não deve continuar com profilaxia. Já aquele paciente que está tratando neoplasia, ou paciente que vai ter internação prolongada e vai continuar acamado, ou tem outros fatores de risco para trombose, esses pacientes devem ser mantidos em anticoagulação profilática por 14 a 30 dias, além da internação. O tratamento da trombose é realizado de forma habitual, deve ser realizado de forma habitual, e apenas o Fórum de Anticoagulação se manifestou sobre o ajuste da dose de anticoagulante baseado em dedímero, e também sobre a monitorização do dedímero, né, de repetir dedímero para ver se o paciente repetir dedímero sem nenhuma alteração clínica. E eles se manifestaram como isso não sendo recomendado. Então, assim, não, teoricamente, um paciente que fez o dedímero a primeira vez e não tem piora clínica não deve repetir o dedímero. Ou um paciente que começou a anticoagular, o dedímero não deve ser utilizado para aumentar a dose dessa anticoagulação, caso haja aumento do dedímero, do resultado. Assim, o que eu tinha para conversar com vocês sobre explicar, conversar um pouco agora era isso. E estou aberto a qualquer dúvida, espero que tenha ajudado. Parabéns, doutor Felipe. Excelente aula, foi brilhante, super atualizada. Eu tenho certeza que depois de uma aula como essa, eu e os demais participantes aqui, a gente pode sair falando mais ou menos a mesma língua, porque quando o assunto Obrigado. o assunto é anticoagulação e Covid, a gente tem visto as mais diversas condutas. Eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Alcides, um dos nossos moderadores, né, para realizar as suas ponderações a respeito da aula do doutor Felipe. Parabéns, Felipe. Excelente aula. É um assunto difícil, né? Igual você mostrou, passou por algumas dificuldades pela demanda, etc. E na prática, falando assim do ponto de vista da gente, como angiologista e cirurgião vascular, no consultório a gente pega muitos pacientes quando eles vêm assim encaminhados por algum infecto, algum clínico, ou o paciente vem por demanda própria para fazer Doppler e faz uma consulta com medo de Covid, pós-Covid, ou até aquele paciente saiu do hospital internado e foi orientado a procurar um vascular para ver esse acompanhamento. E a gente vê muita coisa diferente. A gente vê o dedímero num paciente que não internou ser usado para começar a anticoagulação. A gente vê o dedímero ser usado para aumentar a anticoagulação e para dosar o tempo de anticoagulação. Conforme você mostrou aí, o que a gente tem hoje fala muito contra isso e mostra para a gente o que a gente tem que fazer. O importante do Covid é que a gente tem que ver que tudo que a gente está falando hoje é o que a gente tem até hoje, né? Tem vários trabalhos de anticoagulantes para sair, trabalhos de laboratório. Na sexta-feira agora, o grupo Coalizão vai fechar um grupo com 600 pacientes que fizeram teste de anticoagulantes orais e heparina de baixo peso, pacientes internados. Vai ter muita coisa interessante saindo nas próximas semanas, né? Outra coisa que eu acho interessante falar antes da minha pergunta é que a gente está vendo relatos, e na prática também a gente está vendo que essa questão do Covid dedímero está mudando, Felipe, até a nossa rotina para os casos de trombose não relacionados à Covid. Porque para muitas pessoas o dedímero passou a ser um fator preditor de trombose. Se ele está alto, a pessoa pode ter trombose, tem que tomar remédio. A gente viu recentemente uma paciente que teve dor nas pernas, foi para uma emergência aqui em Brasília, foi examinada, foi pedido o dedímero, que deu alto, acho que não chegou a 1.900, quase 1.000, e foi passado o anticoagulante oral e mandado para casa para usar um mês esse anticoagulante, porque ela tinha uma chance de ter trombose.
e por conta desse dedímero alto. Então, acho que houve uma confusão também que foi até para o campo da trombose não COVID, sabe? Eu queria te fazer basicamente, você já falou até as condutas de alguma coisa que a gente tinha dúvida, mas assim, do ponto de vista prático, duas coisas que eu queria te perguntar. Um paciente COVID pouco sintomático ou moderadamente sintomático, que está fazendo o seu tratamento e que não foi ao hospital, que não internou, mas que o dedímero dele deu muito alto e esse dedímero está aumentando. A pergunta que eu te faço é o seguinte: existe, por exemplo, esse dedímero chegou a 3.000, chegou a 5.000, e se chegar, por exemplo, no valor mais alto, mas o paciente continua bem do ponto de vista de COVID, sem indicação de internação, e ele não tem outros fatores de risco para trombose, só por conta desse dedímero alto, você acha que tem algum valor que você acha que vale a pena pensar em anticoagulante? E outra coisa que a gente vê que os pacientes andam sofrendo muito com essa curva do dedímero, né? A gente vê que o paciente leva para a gente, mostra essa curva do dedímero, muitas vezes eles até são orientados a acompanhar. E então, nesse paciente que eu te falei aí, que subiu o dedímero dele, mas ele continua bem e sem fator de risco, você acha que depois de um dedímero alto aí que passou de 3.000, vamos dizer assim, você acha que vale a pena fazer essa curva? Durante quanto tempo ou não? Que momento que eu acho que eu não tenho que fazer abandonar isso? Francisco, obrigado. Foi convite também, né? Você nos convidou. Não deve. Assim, o paciente que está clinicamente bem, independente do resultado de dedímero, não deve receber anticoagulação nem profilática, nem muito menos anticoagulação plena. Também não deve se fazer essa curva de dedímero. Se o paciente dosou a primeira vez, não se deve continuar dosando se não tiver alteração clínica, né? Óbvio que se o paciente tiver uma piora clínica, ele tem que ser reavaliado. Mas o paciente que está clinicamente bem, não tem indicação, pode ter o dedímero de 10.000, mas não tem indicação de fazer anticoagulação. Até porque, como eu mostrei, o próprio resultado do dedímero nem sempre é confiável. Teve pacientes nessa comparação que a gente fez que em uma metodologia tinha muito mais que 1.000 e na outra estava 90. Então, a clínica era muito mais importante do que o resultado laboratorial em si. E esse paciente não deve ser anticoagulado. Obrigado, parabéns de novo pela aula. Obrigado. Bom, pessoal, eu gostaria só de dar um pequeno aviso, que todas as perguntas que a plateia tem interesse em fazer deve ser feita por esse ícone Q&A, Question and Answer, na barra inferior do Zoom. Tá? Eu tenho visto algumas perguntas no chat, mas vamos tentar fazer as perguntas pelo Q&A. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Henrique Marconi, o infectologista do Hospital de Base, para fazer suas considerações. Palestra, doutor Felipe, um assunto que é extremamente difícil. Eu me lembro, na época do HIV, foi uma doença que trouxe muitos conhecimentos de imunologia para nós, e se procurava um marcador que se procurou durante muito tempo, que seria aquele marcador diagnóstico e prognóstico de acompanhamento desse paciente. Até que chegamos depois de muitos marcadores, chegamos aí na carga viral e o CD4 como marcador da questão imunológica e a carga viral como marcador da questão virológica, da proliferação virológica. E eu vi a sua apresentação em relação a marcadores do processo inflamatório, né? O dedímero, ele vai se firmando talvez como um marcador que ajuda a gente a entender um dos elementos do processo inflamatório, que é a questão da trombofilia, né? Você poderia falar, você já considerou para a gente que o dedímero ele não tem um valor, na sua opinião, um valor prognóstico, mas nós sabemos agora que está vindo mutantes, cepas novas, que estão tendo um quadro mais arrastado, prolongado, os pacientes começam a desenvolver a parte inflamatória e se arrastam depois de 3 semanas, né?
o que nós estávamos aguardando inicialmente, com uma semana já estaria no pico do processo inflamatório, isso parece que está se arrastando. Você acha que nesse cenário novo não valeria a pena a gente fazer um acompanhamento não só com o dedímero, mas também com alguma outra prova inflamatória, outra prova de coagulação? Essa é a minha pergunta, então. Marconi, pelo que tem escrito em literatura, e óbvio, como já falou inicialmente, isso aqui eu posso falar hoje uma coisa e amanhã já deu outra. O conhecimento está dando muito rápido, né, nessa questão. Mas, assim, o dedímero ele é um fator prognóstico, principalmente quando é acima de 1000. Ele não é fator para início de anticoagulação, sem outras indicações, só para o resultado de dedímero. Na questão de acompanhamento, depois de 3 semanas, como o senhor falou, eu acho que depende muito da clínica do paciente. Porque se o paciente tem um diagnóstico, faz um dedímero, está baixo, até está perto de 1000, e está clinicamente bem e evolui clinicamente bem, eu não vejo motivo para repetir essa avaliação, dedímero e outras provas inflamatórias. Agora, se o paciente tem um diagnóstico, inicialmente está bem, e piora depois de 2 ou 3 semanas, nesse caso, obviamente, tem que ser reavaliado, tem que ser avaliado com dedímero, com PCR, avaliar hemograma, porque tem alterações de hemograma também que são preditores de prognóstico, né? Então, assim, depende muito da clínica do paciente, se ele deve ser reavaliado ou não. O paciente que mantém clinicamente bem, não tem alteração clínica, não acredito que não, e acho que isso pode até trazer iatrogenia para ele. Agora, um paciente que tem piora clínica, pela clínica dele, deve ser reavaliado, sim. Ok. Bom, eu agora vou abrir aqui para algumas perguntas e comentários da nossa plateia. O primeiro comentário, Felipe, aqui, vem da doutora Luciana Naves, que ela lhe parabeniza pela excelente aula e pergunta se você poderia compartilhar a referência da diretriz apresentada. Então, claro, se prestar atenção, todos os outros slides tinham de referência, menos as diretrizes, né? Porque eram muitas e não ia caber. Mas eu posso compartilhar sim, sem problema. Tem uma pergunta aqui do Dr. Marcondes Figueiredo, de Uberlândia. Ele pergunta, em paciente com pós-Covid, com dedímero alto anteriormente e sem risco de TEV, não precisa repetir o dedímero, correto? Mas, se o paciente tem fator de risco alto na escala de Caprini, como uma TVP anterior, você ou Alcides dariam Xarelto 10 miligramas? Desculpa, eu estava procurando a referência e perdi meu microfone. Sim, pelo que eu entendi, é um paciente que está ambulatorial e já teve um TVP anterior para ver se fazia anticoagulação, né? Teoricamente, não. Teoricamente, ele não teria indicação de anticoagulação se ele é um paciente ambulatorial. Por aquelas diretrizes que eu apresentei, também se der, nesse caso, o paciente alto risco, não está errado, né? E eu acho que isso varia muito dessa história de TVP dele, se foi uma TVP provocada, se foi uma TVP espontânea, em que condições que ele teve essa trombose. O paciente ficou internado e teve uma trombose durante a internação. O risco de recorrência é menor. Agora, um paciente que estava andando, caminhando e teve uma trombose. É um paciente que pode ser que tenha alguma trombofilia mesmo não diagnosticada. Então, assim, pacientes de alto risco realmente podem ser anticoagulados, agora um paciente de baixo risco não. Nesse caso, eu acho que depende muito de onde que veio essa trombose dele. Saber a opinião do Dr. Alcides, o que ele acha. Então, esses assuntos de pacientes ambulatoriais ou pós-internação geram muita dúvida, e tem muita dúvida na literatura, né?
A gente, como vascular, eu acabo procurando muito isso, é o que tem menos resposta, né? Porque tem muito paciente internado, paciente na UTI, e que acho que fica mais fácil fazer o trabalho. Na realidade, fica difícil até escolher qual score escolher, o Caprini Score. Ele é usado, o Caprini adicionou lá alguns pontos para o Covid, acho que tem 2 ou 3 tipos diferentes de pontos para o Covid. Tem se falado muito, mas não se fala tanto, fala-se muito no Improve D, né, com o dedímero, mas assim, teria que ser um paciente com, igual o Felipe falou, com bastante fatores de risco e que justifique isso. A gente vê que estão usando por pouca coisa, né? E ver também as condições do paciente, o paciente que está deambulando, que não está restrito ao leito, que está ativo, isso tudo é muito importante na hora de decidir. Agora, pode ser usado um DOAC, algumas pessoas, quando a clínica do Covid é muito exuberante, né, preferem às vezes usar um heparina de baixo peso molecular, se o paciente tem uma clínica muito exuberante, depois de repente passar por um DOAC. Mas como eu disse, tem muitos trabalhos, principalmente nessa questão de pós-hospital e ambulatorial, que estão para sair e vão mostrar muita coisa para a gente. Tem uma pergunta aqui da doutora Maria Luísa Araújo. Ela pergunta exatamente qual a droga de escolha para profilaxia prolongada, DOAC ou enoxaparina, né? Felipe, você gostaria de responder? Bom, eu respondo que a maior parte dos trabalhos falam mais em enoxaparina do que em DOAC. E isso tem uma justificativa importante para paciente ambulatorial, especialmente para paciente internado, é que tem menos interação medicamentosa. Os pacientes geralmente estão usando outras medicações e os DOACs têm mais interação medicamentosa com a enoxaparina. Isso é ambulatorial. Em internado, além dessas, eu não pergunto internado, complementando, além dessa questão, tem também a questão da exposição do profissional de saúde ao risco, né? Então, quanto menor a exposição, melhor as diretrizes normalmente elas sugerem que se use a opção que tenha menos exposição ao paciente. O Felipe, você falou uma coisa interessante aí sobre as drogas que são usadas, a associação de drogas, né? Outra coisa também que tem vários relatos sobre isso é que o uso dos anticoagulantes no COVID não se tem, às vezes, dado tanta atenção naquilo que a gente faz no dia a dia, que é ver a função hepática do paciente, ver o clearance de creatinina, ver se ele pode usar aquele DOAC, principalmente, ver as drogas associadas para ver se ele tem contraindicação, tudo. Então, tem se usado sem esses cuidados e, muitas vezes, alguns pacientes que não teriam condição ou não deveriam usar algum tipo de medicação. Ok. O doutor Adenauê Góes, ele parabeniza a aula e relata uma dúvida, né? Pedir dedímero na primeira avaliação, mesmo em casos leves, afinal de contas, com um exame que sofre influência de tantos fatores e o paciente está clinicamente bem, se solicitarmos um dedímero e ele vier alto, isso não será um viés, não corre o risco de mais atrapalhar do que ajudar, já que o contexto é de um caso leve? Você entendeu a pergunta, Felipe? Entendi. E, em parte, sinceramente, eu concordo com você, mas que ele pode mais atrapalhar e trazer problemas para o paciente de interpretação do resultado. E, às vezes, até de ansiedade para o paciente, né? Essa recomendação das diretrizes, e principalmente da Sociedade Americana de Hematologia, que reforça isso, eu acredito que é mais para saber se você tem que tomar um cuidado maior com aquele paciente ou não. Então, o paciente está clinicamente bem, mas que tem dedímero baixo, não precisa ter um acompanhamento de perto. Mas é um paciente que está clinicamente bem, mas está com dedímero de 1.500, 2.000, esse paciente às vezes precisa de uma outra avaliação laboratorial maior ou um acompanhamento mais de perto. Não que ele precise de alguma intervenção medicamentosa no momento. Mas eu interpreto que essa indicação é por esse motivo. Ok.
Tem uma pergunta aqui da doutora Débora Botelho, é praticamente um relato de caso aqui, né? Ela fala que uma paciente que tem trombofilia hereditária, mutação MTH, homozigoto, mutação pai, 5G, nunca teve trombose, mas tem história familiar, tem 69 anos, teve Covid com sintomas leves, dedímero alto, 3.500, que persiste oscilando entre 100 e 3.000. Foi indicada anticoagulação oral. Ela pergunta quanto tempo deve manter, né? Aquela história, né? Ela tem uma prótese de joelho colocada há 6 meses, né? E tem artrite reumatoide. É uma paciente cheia de fatores de risco, né? Artrite reumatoide, história de TVP, história familiar de TVP. E aí? Nesse caso é um paciente de fator de risco mesmo, né? Com essa história familiar de trombose. E não entendi se ela já teve trombose ou não. Mas assim, um paciente que iniciou, ele tem indicação familiar só, não dela, mas familiar. Nunca teve trombose. Tá, entendi. Um paciente que iniciou a anticoagulação prolongada, que se chama, né, prolongamento da anticoagulação, deve ser mantido por 14 a 30 dias. Essas são as recomendações. O Felipe, deixa eu te falar aqui, tem algumas perguntas aqui de grávidas, sabe? Mas basicamente, tentando juntar elas aqui, eles perguntam o seguinte, que sabe-se que o dedímero aumenta na grávida, mas até que ponto uma paciente com Covid, que o dedímero está subindo em mais de 2 medidas, até que ponto a gente tem que preocupar com isso e entrar com anticoagulante e até que ponto a gente tem que saber que esse dedímero é significativo numa grávida com Covid? Se a gente não estiver clinicamente bem, ambulatorial, não vejo indicação de entrar com o anticoagulante, nem nada que justificasse isso. Dependendo da clínica, né? Se ela estiver bem, não tem indicação independente do resultado do dedímero. O dedímero na gestação realmente aumenta um pouco, mas não costuma ser esses dedímeros muito altos que a gente vê em Covid. Então, se realmente o paciente tiver com dedímero muito alto, é pela doença e não pela gestação. Muito bem, pessoal. Nós já estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa reunião. Alcides, quer fazer mais algum comentário? Não, tá tudo bem. Foi ótimo, parabéns, Felipe. Agradecer o Sabin pelo aceite do nosso convite, a pedida do tema, né, que a gente está passando. Parabéns a todos aí. Parabéns à sociedade. Bom, então a gente está chegando aqui ao término de nosso webinar do Sabin TV, em parceria com a SBAC-VDF, mas antes eu gostaria de deixar um convite a todos os angiologistas e cirurgiões vasculares que nos acompanham agora para assistirem um pequeno vídeo do Congresso, do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, que vai se realizar aqui em Brasília, no mês de outubro, se a pandemia permitir. Né? Por favor, podem apresentar o vídeo. Sem dúvida, esse reencontro da cirurgia vascular pós-pandemia será emocionante. Eu gostaria de dar um aviso que essa aula
e todas as outras das edições passadas do Seibin TV estão disponíveis no site do Grupo Seibin, seibin.com.br/webinar. Doutor Felipe, eu agradeço demais ao senhor, mais uma vez, pela disponibilidade com a nossa Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional do Distrito Federal, por ter atendido o nosso chamado prontamente. Muito obrigado por tudo. Não posso deixar de agradecer mais uma vez ao apoio do Laboratório Seibin, parceiro de primeira hora. Agradeço ao doutor Alcides José, o nosso diretor científico, e ao doutor Henrique Marconi, pela moderação brilhante da nossa aula de hoje. E, finalmente, eu agradeço a atenção e a audiência de todos que nos assistiram. Continuem firmes nessa luta contra a Covid-19. Fiquem todos muito bem, em segurança, e, desta forma, eu declaro encerrada a nossa reunião. Boa noite e até o próximo encontro.